da mensagem bíblica nessa noite. Em nome de Jesus, usa ele como canal de bênção. É o que te pedimos desde já. Amém e amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Amada igreja, paz do Senhor, amém? Acomode-se no seu lugar, meus irmãos. Gostaria que, por gentileza, vocês abrissem a sua Bíblia Sagrada. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Quando você procura o texto mencionado, deixa eu agradecer, louvar a Deus por essa oportunidade de poder voltar a essa casa para ser o porta-voz da sua palavra. É um lugar que eu me sinto bem, que eu me sinto confortável. Acredito que o meu principal chamado é o ensino. Não sou bom para pregar não. Para ensinar também não sou muito bom não, mas é um lugar onde eu fico mais confortável. É um prazer estar aqui de volta, rever os irmãos, os nossos jovens. Foram ali no nosso culto mês passado, né? Incendiaram a igreja lá, pastor. Foi uma bênção, as meninas louvaram. Glorificar a Deus por essa igreja, pelo pastor André, pela sua muito digna esposa. Obrigado, meu pastor, pela confiança. Pastor Gilvan também, toda a sua família. Uns amigos aí que a gente vai levar para o coração para o resto da nossa vida. Que Deus os abençoe, no nome santo do Senhor Jesus. Feliz e ver o Walter, né? Operador, Walter. Deus abençoe sua vida, né? A obra é grande, viu, filho? Seu pastor precisa muito de você, mas de todos os amigos. Aleluia, Jesus. Amados, acharam 2 Coríntios, capítulo 3, Amém. verso 18? Diz assim, olha: mas todos nós, com cara descoberta, ou rosto, dependendo da sua tradução, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na imagem, como pelo Espírito do Senhor. Vou ler de novo. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Glória a Deus. Queridos, me empreste os seus ouvidos, a sua atenção. Obviamente, o tema aqui não é esgotar o assunto, até porque acredito que vocês estão numa campanha de renovação. Eu quero deixar apenas uma pequena contribuição para o seu conhecimento, para o seu coração. Quando o pastor Gilvan ele mandou o tema, o texto proposto, né, falando sobre a renovação, e o versículo base era Romanos 3, se não me falha a memória, que diz que todos caíram e todos estão destituídos da glória de Deus. Se falarmos de renovação, nós temos que entender como se dá o processo da renovação. A renovação no nosso Aurélio, né, com a ajuda do professor Google, renovação é uma palavra que significa uma ação, é um efeito de renovar, é fazer com que algo fique novo de novo, é um ato de modificar para melhor, um renovamento. Então, se nós partimos do princípio que nós precisamos de viver uma vida renovada e de vivermos uma renovação, temos que entender o processo que se deu para chegarmos nessa renovação. E alguém disse, se você quiser saber o sentido real daquilo, de alguma coisa, você precisa voltar ao início. Então precisamos voltar desde lá no Éden, desde a queda do homem lá no Éden, em Gênesis 3, quando Adão e Eva, eles pecam contra o Senhor, e ali eles são expulsos do jardim do Éden. Deus dá então uma ordem uma sentença sobre Adão, sobre Eva e também sobre a serpente. E quando nós falamos sobre essa queda do homem, essa queda com o Q maiúsculo, fala da sua queda moral e da sua queda também espiritual. Dentre todas as ordens que Deus deu àquele casal ali no jardim, uma delas era crescei-vos e multiplicai-vos.
Ou seja, na medida que Adão e Eva fossem reproduzindo, haja vista que a Bíblia diz que tanto o homem quanto a mulher, eles foram feitos em imagem e semelhança de Deus. Então, na medida que Adão e Eva iam tendo os seus filhos, eles iriam reproduzindo a imagem e a semelhança de Deus. Logo, que quando Adão e Eva, eles desobedecem ao Senhor e eles são expulsos do paraíso, o projeto, a matriz reprodutora que estava sobre Adão e Eva, agora ele é danificado. E a partir de Adão e Eva, que todos que vão nascer deles, toda a sua descendência, já vai nascer também danificado, já vai nascer com o pecado enraizado dentro da sua carne. Nós podemos se dizer simplesmente, eu não estava lá no Éden, então como eu posso dizer que eu nasci em pecado? E nós entendemos à medida de quando lemos o salmista, dizendo no Salmo de número 51, verso de número 5. Ele diz que em iniquidade fui formado e em pecado concebeu a minha mãe. Os discípulos de João Calvino, eles sistematizaram a teologia dos 5 pontos do calvinismo. E desses 5 pontos, o primeiro é a depravação total. A depravação total indica que todo o homem, ele já nasce pecador. O homem, ele não é pecador pelo bairro que ele mora, ou pela influência que é gerada nele desde pequeno. Ou seja, o homem, ele é pecador desde o ventre da sua mãe. E é por isso que todos nós precisamos passar por um processo de renovação, de um novo nascimento. O salmista também continua dizendo, no Salmos de número 58, versículo de número 3, os ímpios alienam-se desde a madre, e desde a madre eles proferem mentiras. Ou seja, nós carregamos a herança do pecado de Adão dentro de nós. Mas graças a Deus, e graças a Jesus Cristo nosso Senhor, que hoje nós podemos ter uma nova natureza dentro de nós. E essa nova natureza, ela tem o poder de sucumbir à velha natureza. Um dia, um certo homem influente na sociedade, ele foi ter com Jesus de madrugada, e ele disse: Senhor, o que é necessário para eu herdar a vida eterna? E Jesus vai dizer: Nicodemos, é necessário, Nicodemos, você nascer de novo. E ele vai dizer: Senhor, como eu, sendo velho, posso voltar ao ventre de mamãe e nascer de novo? Eu imagino Jesus, todo sábio, todo gentleman, todo educado, dizendo: Nicodemos, Nicodemos, você é mestre em Israel, Nicodemos, e não sabe dessas coisas. Ele disse: o que é nascido da carne é carne, porém o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu venho dizer algo que para vocês não é novidade. Dentro de nós existem duas naturezas: a natureza da carne, do pecado de Adão, e a natureza de Cristo, a natureza divina, dado a nós devido um novo nascimento. Quando você desceu as águas, quando você se batizou, a velha natureza não ficou lá morta, ela saiu molhada com você. É por isso que a gente tem que lutar todos os dias contra o pecado, porque se o novo nascimento aniquilasse a velha natureza, nós não teríamos problema em enfrentar as dificuldades do pecado. Mas é por isso, é por causa desse leão feroz que existe dentro de você. Certa feita eu ouvi um pastor dizendo que dentro de nós existe 2 leões famintos, ou seja, a carne e o espírito. E alguém disse: pastor, quem é que vai vencer? E ele disse: aquele é quem você alimentar mais. Se você alimentar a carne vai sufocar o espírito, mas se você alimentar o espírito vai prevalecer e vai vencer a carne, porque João já disse: todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a partir disso,
dentro de nós. Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, verso de número 17, ele disse assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Na mesma epístola que acabamos de ler aqui no verso 3 de 18, nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na imagem do nosso Senhor Jesus. Perceba que Paulo disse, é de glória em glória. O processo da transformação é gradativamente. A obra da regeneração, queridos, não é você e nem é eu que fazemos na vida da pessoa, é o Espírito Santo do Senhor. É de glória em glória. Hoje é glória, amanhã é mais glória, amanhã é mais glória. A pessoa vem para o culto, às vezes vem toda cheia de carrapicho, como o meu pastor diz, e aos poucos você vai ver ela se limpando, se limpando, se limpando. É o Espírito Santo do Senhor fazendo o processo de transformação na vida dessas pessoas. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Paulo disse, por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Olha o que Paulo está dizendo. Ele fala assim, por dentro nós estamos sendo renovados dia após dia. Talvez as pessoas olhem para nós e vejam a gente às vezes cansado, afadigado dos dias, dos afazeres da vida, mas o nosso homem interior, ele está sendo renovado dia após dia, dia após dia. Eu não sei como foi o seu dia, querido, eu não sei se você teve um trabalho terrível, um trabalho braçal, que ficou em pé durante horas e horas e horas, mas deixa eu te dizer, você veio para o culto, e mesmo para o culto cansado, mesmo com esse corpo aí totalmente desgastado, querendo estar em casa, deixa eu te dizer, Deus te trouxe aqui para renovar o seu eu interior, e você está sendo renovado dia após dia. Nós temos que entender que este processo de transformação, que este processo de renovação, ele nos leva a um alvo, ele nos leva a um lugar e a uma pessoa. A epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, verso de número 1, ele diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Quando eu li isso, ainda novo convertido, eu ficava indagando, dizendo, como nós podemos imitar Deus? Será que nós vamos dizer, haja luz, e a luz vai nascer, que haja luminares, e os luminares vão aparecer? Não. Quando Paulo está dizendo, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, é na questão de comportamento, é na questão de posicionamento, de transformação. O mesmo Paulo agora em 1 Coríntios 11, ele diz, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Na mesma medida que eu li Efésios 5:1, eu li 1 Coríntios 11 e dizia, nossa, Paulo esse dia estava animado, Paulo esse dia estava, com a fé lá em cima, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Só que Paulo está dizendo, quando você imita a mim, você não está imitando o meu comportamento, porque eu imito Cristo, e se você imita a mim, você está imitando a Cristo, que imita a Deus. Então note, querido, que a referência cristã não é Paulo, a referência nossa não é João, não é Pedro, a nossa referência é Cristo. Paulo disse, sede meus imitadores, também como eu sou de Cristo. Nós temos que imitar a Cristo, e como nós imitamos a Cristo? É no processo, é no comportamento. Com todas essas evidências, amada igreja, fica claro que nós precisamos viver uma vida de mudança de comportamento. O que nós vivemos hoje é um evangelho superficial, que diz que não se importa com comportamentos. Escute, as pessoas até gostam da gente, até gostam desse termo gospel, elas até gostam de frequentar os nossos cultos, vêm aos domingos,
se assentam, cantam os nossos louvores, aprendem os nossos hinos, aprendem as nossas canções, mas não querem mudança de vida, não querem ter uma vida de santidade ao Senhor, não querem ter uma mudança de comportamento, não querem trocar as suas vestes, não querem tirar o piercing do nariz ou do umbigo, não querem mudar as suas vestimentas. As pessoas acham que acreditam que vão viver a sua vida, a sua maneira, e ainda vão herdar o céu. Não vão, porque o evangelho que eu acredito, que eu prego, é o evangelho, como o nosso irmão disse, é um evangelho de renúncia, querido, é um evangelho para nós deixarmos a nossa sã maneira de viver lá atrás, a nossa vã maneira, aquilo que nós vivíamos no passado. Eu não posso continuar praticando agora que eu vivo com Cristo, porque a Bíblia diz: agora nós somos uma nova criatura. Eu não posso acreditar num evangelho que não prega uma mudança de comportamento. Eu não posso acreditar em um pastor que acredita que as pessoas somente virem ao culto, que não precisa de mudança de caráter, que não precisa de uma mudança de comportamento que vai herdar o céu. Eu não acredito neste evangelho de internet, eu não acredito nesses pastores coach que só pregam dizendo que tudo vai dar certo, que a sua vida vai prosperar, que vai te entregar a chave. Querido, eu acredito. O salmista Davi diz: bendiga minha alma ao Senhor, e tudo quanto a mim me diga o seu nome, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Eu sei que Deus dá carro, eu sei que Deus dá casa, eu sei que Deus prospera, eu sei que Deus faz levantar o homem do pó e do monturo necessitado, mas eu também creio que é um Deus que está dizendo: olha, larga tudo que tem, vende aos pobres, e depois você vem e me segue. Eu acredito nisso, no evangelho de cruz. Fala para mim, aonde que você viu alguém pregar na internet sobre cruz? Porque a medida hoje do Ibope é quantos likes eles têm, é quantas pessoas visualizaram os seus stories, os seus reels, quantos seguidores eles têm. Nós temos pessoas que estão preocupadas somente em quantos seguidores eles têm, em aumentar o seu público no Instagram, pastor Gilvan, em aumentar o seu público nas redes sociais, pastor André. E essa rede social, que era simplesmente uma ferramenta, até mesmo para levar entretenimento, as pessoas, glória a Deus que tem muito conteúdo bom, mas também tem muita gente espalhando falsos ensinos na internet. Tem muita gente pregando heresia, e tem muita gente que está deixando de ouvir o pastor local, que ele conhece, que ele sabe da sua conduta e do seu comportamento, para ouvir o pastor de internet. Um dia um amigo me disse: não, é que eu deixei de ir para o culto, porque lá o pastor estava pregando muito pesado. Eu falei: como é que é? Você deixou de ir para o culto porque o pastor estava pregando pesado? E eu estava assistindo uns vídeos na internet, porque hoje você sabe que a moda da internet, ninguém para assistir uma pregação de 40 minutos. Eles querem reels, stories de 30 segundos. E eles acham que 30 segundos de informação vai agregar nele algo que vai levar ele para o céu. Eles deixam o sermão do pastor de 40, de 1 hora de mensagem, e falam: não, 1 hora é muito. Então você quer ouvir 40? Não, 40 é muito. 30 também é muito. 30 minutos, não, segundos, está ótimo. Então eles acreditam que uns stories, que reels de apenas segundos vão mudar a sua vida, e esquecem de ouvir uma mensagem salvífica. Irmão, você tem pastor, homem de Deus. Você tem homens de Deus aqui, irmãos. Se alguém, vocês devem depositar a sua confiança na pregação do Evangelho, esses irmãos que estão sobre este altar, que cuidam da vida de vocês. Não é Instagram, não é influencer, não é pastor de internet, coach que nunca liderou ninguém, nunca regiu uma mocidade, nunca ficou numa salinha cuidando de criança, nunca soube que é pastorear jovem, não sabe de nada, e agora se autodenomina pastor e está ensinando na internet. Tem gente que não é milionário e está ensinando a ser milionário, e tem gente que não é pastor que está querendo guiar as ovelhas do Senhor, estão querendo guiar o
pessoas precisam entender qual é o processo da renovação, que é transformação de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. Isso já não é mais algo